nós não escolhemos a família a qual a gente nasce, mas certamente a gente pode escolher a maneira como a gente convive com a família onde a gente nasce. O que nos une, certamente, dentro da família é o amor. E esse amor tão forte dentro da família é algo que precisa nos acompanhar a vida inteira. Eu parabenizo também aqueles pais que decidiram adotar crianças, né, que precisam de um lar estável, uma família estável, para que eles cresçam, para que eles se desenvolvam, sejam cidadãos produtivos. Então, parabenizo a todos aqueles que tomaram a decisão, que tomam a decisão de adotar crianças aqui nesse nosso Brasil, tanta necessidade que nós temos. É dentro da família que nós temos a segurança, né, que a gente tem a proteção da família, a proteção dos nossos pais, a proteção daquelas pessoas que querem o nosso bem e que estão ali junto conosco no momento isso da nossa vida, e certamente muitos deles estarão conosco no final da nossa vida também. É bom a gente lembrar disso aí, porque a família está com a gente durante a nossa vida inteira. Eu penso no que vem certamente de muitos pais e mães, de como que a gente enxerga os nossos filhos, muito mais importante do que a nossa própria vida. Isso é um ponto importante para a gente lembrar, e inclusive, em alguns casos interessantes, de mães que o filho, por alguma razão, ficou embaixo de um carro, uma mãe sozinha levantou um carro, não tem tanta força para fazer isso, naquele momento lá, uma coisa impressionante. Eu tive meu filho Fábio, era um pouco antes do meu avô, ele foi diagnosticar câncer no sistema linfático, o pessoal chama de linfoma. Eu lembro quantas vezes eu pedi, inclusive, olha, se for para ter alguma coisa, deixa que fique comigo, né? Tenho certeza que todos os pais e mães aqui se colocam à frente ou entre o risco, o perigo e os seus filhos, porque a gente tem a importância da família, da proteção dentro da família. Aliás, muita gente me pergunta o seguinte, né? Chegou lá, foi falado aqui sobre o espaço. O espaço é uma coisa interessante que muda a maneira como a gente vê as coisas, sabia? Porque, ao contrário do que você poderia pensar, as menos de 600 pessoas na história da humanidade já estiveram no espaço. Se considerar as pessoas que estão vivas, as pessoas que já nasceram e morreram nesse planeta, a gente está falando menos de 600 pessoas em mais de 10 bilhões de pessoas. Então, um percentual bem baixo. Você poderia pensar, você chega lá, você deve se sentir muito orgulhoso, você deve se sentir diferente das outras pessoas. Não, muito pelo contrário, você chega lá, você se sente absolutamente nada, insignificante. É estranho isso, né? Você fez tudo isso, estudou tanto, foram décadas de estudo para chegar lá e se sentir insignificante. Sim, é estranho, mas de lá você percebe que o que é mais importante na vida da gente não é o título que a gente tem, o dinheiro que você tem no banco, algo assim. O que é mais importante são as pessoas que a gente ama, as pessoas que estão ao nosso redor. Isso é a coisa mais importante. Quando você volta de lá, certamente isso aí vai mudar a maneira como você vive, a maneira como você encara cada ponto da sua vida. E a família está justamente dentro desse contexto da vida e a importância de ter essas pessoas muito próximas de você. Eu lembro que quando eu retornei, o meu pai, seu Virgílio, ainda estava vivo. Minha mãe tinha falecido em 2002, não chegou a ver, mas eu tenho certeza que ela sentiu no momento que eu cheguei lá no espaço, ela sentiu ali junto comigo. Mas o meu pai ainda estava vivo, o seu Virgílio, lá em Paulo. Aí eu fui lá, fiquei 2 semanas no Brasil, antes de voltar para casa. Fui lá, fiquei 3 dias lá com meu pai. E foi muito bom estar com ele lá e falar para ele quanto eu amava, quanto ele foi importante para mim, quantas as coisas que ele me ensinou foram importantes e continuam sendo até hoje importantes na minha vida. E aí, depois daquilo lá, eu voltei para casa, fiquei lá. 3 meses depois, infelizmente, ele faleceu. Morte normal, tinha 90 anos de idade. Mas eu tive pelo menos aqueles 3 dias para estar com ele, falar tudo aquilo e sentir isso. Isso é uma coisa que, agora, quando eu tenho a oportunidade de falar, quando eu vejo as famílias, ele fala assim, olha, não perca a oportunidade de estar com as pessoas que você ama, deixar, abraçar, falar para elas, seja lá o que você quiser falar. E o melhor dia é hoje, não é amanhã, não é depois de amanhã, não é qualquer outro dia. Para aqueles que têm filhos pequenos ainda,
como também foi falado aqui, né? Eles nunca mais, é estranho falar isso, porque é óbvio, mas eles nunca mais vão chegar à mesma idade. Né? Eles vão crescendo, e muitas vezes a gente fica perdido ali no nosso trabalho, nas coisas que a gente tem que fazer, chega em casa, cheio de trabalho, e não tem tempo de estar ligado nesse celular, as coisas não tem tempo de ficar com os filhos, amanhã eu vou fazer, depois amanhã eu vou, vai com o marketing, mas isso acaba não acontecendo. Então, se eu posso dar um conselho para os pais que têm filhos novos, aproveite o dia, põe o celular lá à noite, né? Brinde com o seu filho, aproveite o momento, né? Porque a gente nunca mais tem isso. Isso é uma coisa importante para a gente lembrar, embora muitas vezes no calor do momento a gente está esquecendo disso aí. Então, aproveite para aqueles que são jovens, que ainda têm pais, né, vivos, aproveite para falar com eles, ligue, né? Espero que ele vai te visitar, sair lá da cidade deles, lá para eles visitar, seja onde for, né? Vai na casa deles, fique com eles, né? Faça aqueles 3 dias ali com meu pai, aproveite o momento. É importante essa conexão, a família ter essa conexão. Nós temos, né, um tempo limitado aqui nessa terra. A gente acha que muita coisa é importante, né? Muita coisa na vida é importante. Tem que fazer isso, tem que ter um monte de deadlines e coisas assim. Mas muitas vezes a gente esquece o principal, que é a família, as pessoas. É bom a gente lembrar, de vez em quando, dar uma cutucadinha assim para a gente lembrar dessas pais. Se você tem uma família que você não se dá bem por alguma razão, né? Peça desculpas, perdoe aquilo que foi feito, que te deixou magoado, né? Isso vai fazer muito bem para o restante da sua vida e da vida das pessoas também. Então aproveite o momento que a gente tem. E a família, como já foi muito falado, que a família é a célula principal da sociedade. E nós precisamos cuidar muito bem dela. E isso começa dentro da família. Começa com a educação que a gente dá para os nossos filhos, e ali tem a educação de verdade. Na escola nós temos conhecimento, mas a educação principal da convivência acontece dentro da família. Então, se eu posso pedir alguma coisa, né? Um mote que eu gostaria de deixar para os pais, né, do nosso país é o seguinte: pense da seguinte forma: o meu filho ou a minha filha será melhor do que eu. Vai aprender mais, vai ser mais graduado, vamos dizer assim, mas a pessoa vai ser uma melhor pessoa do que eu. Então, trazer o melhor para os seus filhos, e com isso uma família feliz, saudável, é um país feliz e saudável. Obrigado.